Então, pessoal, você estava achando aí que os problemas econômicos em relação a questões fiscais, questão da dívida, eram exclusividade do Brasil? Não, olha só que o déficit dos Estados Unidos também está explodindo mesmo com o crescimento da economia, o que supostamente não crescimento econômico demonstraria um aumento das receitas estatais, porém mesmo assim o governo está gastando mais do que arrecada. Olha só que coisa interessante, estamos falando aqui não de um crescimento pequeno, um crescimento modesto, um crescimento um pouco acima da inflação. Estamos falando aqui de um déficit 2 vezes maior do que aquele do ano passado. O rombo estatal, o rombo fiscal dos Estados Unidos, ao que tudo indica, vai ser 2 vezes maior em 2023 do que em 2022, né? Vamos dar uma olhada aqui nesses números, nesse gráfico assustador aqui, que representa a forma como o titio Joe Biden, né, o Creepy Joe, trata a economia norte-americana e tentarmos entender para onde que isso vai, como que isso vai repercutir na economia internacional. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês, vai me ajudar bastante, né? Então olha só o que está sendo ventilado aqui pelo Washington Post e os analistas econômicos já estão também verificando com base nos números que já se tem da economia norte-americana para este ano aqui. Projeta-se então que o déficit federal dos Estados Unidos praticamente dobre neste ano de 2023, à medida que maiores pagamentos de juros e menores receitas fiscais ampliam o desequilíbrio de gastos do país, apesar do robusto crescimento econômico geral. Temos 3 informações importantes aqui então. Em primeiro lugar, maiores juros para você rolar a dívida, pagar o serviço da dívida, isso pesa no orçamento. O Fed tem aumentado a taxa de juros, metade dos analistas econômicos, mais ou menos, falei isso recentemente aqui no canal, acredita que vai haver um aumento nessa taxa de juros ainda esse ano, então qualquer 0,25 pontos percentuais de aumento na taxa básica deles lá, a Selic dos Estados Unidos, isso aí representa um grande custo para o governo norte-americano, porque estamos falando de uma dívida aí de, sei lá, 30 trilhões de dólares, uma coisa assim, impressionante, né? Então, claro que isso impacta bastante. E por que que isso tem sido feito? Por causa da inflação, né? O método, a ferramenta que o governo tem, ferramenta monetária, para conter o avanço da inflação, do aumento de preços generalizado na economia, é aumentar a taxa de juros. Então, o governo tem o problema da inflação, por um lado aí, que precisa ser controlado por uma taxa de juros maior, mais forte, mais intensa, mas isso aí causa como efeito colateral o aumento da dívida pública, além do endividamento privado também, que é um grande problema para a economia. Então esse é um ponto. Segundo ponto é o governo está arrecadando menos, uma receita fiscal menor, menos impostos sendo arrecadados. Isso ainda tendo aí o terceiro ponto que eu gostaria de destacar, que é um crescimento econômico de forma geral. A economia está crescendo, ainda que num ritmo não muito pujante, mas está crescendo. Parece que está projetado um crescimento de 2,1% para o PIB dos Estados Unidos neste ano, mas a economia está crescendo, a arrecadação não. O que está acontecendo? As pessoas estão sonegando. Para onde está indo esse dinheiro? Será que na verdade não são os gastos estatais que estão puxando esse PIB para cima? Vamos ver aqui em detalhes esse ponto, né? Então, esse déficit projetado para 2023 não é o maior da história dos Estados Unidos definitivamente, porque os anos da pandemia, que foram em 2020 e 2021, tiveram um crescimento recorde do déficit do rombo fiscal dos Estados Unidos, né? Então aqui nós temos o gráfico demonstrando a progressão do déficit ao longo do tempo. Então é importante entender o seguinte, você tem a dívida estatal ali que está num determinado patamar, você tem um orçamento, dentro desse orçamento então você tem a previsão de superávit, de déficit ou de equilíbrio, né? Aqui no Brasil o Haddad diz que ano que vem vai ser um ano de equilíbrio, só acredito vendo, né? Mas então, tem aí essa forma de você terminar o ano com superávit, déficit ou equilíbrio. Então, prevê-se geralmente nos Estados Unidos um déficit, é assim que a coisa sempre acontece. Então a gente tem mais ou menos aqui uns 650 bilhões de dólares em 2017 de rombo fiscal. O que acontece com esse valor? Ele passa a integrar o montante da dívida norte-americana, que cresce um pouquinho por conta disso, né? E aí ela vai se expandindo no ano seguinte,
seguinte também cresce um pouco mais. Então essa dívida aqui, esse rombo não é cumulativo em relação ao ano anterior, ele vai sendo acumulado lá na dívida que fica escondidinha, fica no cantinho até que dê problema, tem aqui para o Congresso Nacional e tudo mais. Isso aqui é o crescimento da dívida, então, em cada ano de forma específica. Aí chegamos na pandemia, o governo norte-americano imprimiu dinheiro como se não houvesse amanhã, uma coisa assim insana, uma quantidade bizarra de dinheiro de dólares lançados na economia e terminou ainda com um déficit fiscal na ordem de 3 bilhões de dólares em 2020 e um pouquinho menos, 2,8 trilhões em 2021, somando isso aqui dá praticamente 6 trilhões de dólares de déficit em apenas 2 anos. Isso aqui é muito mais do que o PIB do Brasil, né? Estamos falando de dólares aqui. Aí em 2022, obviamente, esse valor caiu porque acabou a pandemia, né? 2022 voltamos à normalidade. Ainda assim, um déficit padrão mesmo, últimos anos aí dos Estados Unidos, 1 trilhão de dólares aqui, na mesma faixa de 2019, números pré-pandemia de qualquer forma, voltando àquele padrão ali que estava estabelecido anteriormente durante o governo aí do Donald Trump, né? Agora, o que está projetado com base nos números que nós temos até o momento para 2023 já é um rombo, um déficit de 2 trilhões de dólares. O dobro do rombo do ano passado. Imagina se isso aqui vira um padrão, cara. Para onde que isso aqui vai? Estamos falando de um número aqui que começa a rivalizar com o período da pandemia. Isso aqui não é definitivamente sustentável. Então existe uma série de problemas econômicos fiscais nos Estados Unidos de difícil resolução. Essa é a grande verdade. Você tem, por um lado, Joe Biden precisando de mais crédito, emitir mais dívida, teve esse problema recentemente, né, na economia dos Estados Unidos. De vez em quando eles têm isso, de ficar lá no Congresso precisando aprovar o aumento da dívida dos Estados Unidos. Geralmente acontece, mas é sempre algo muito desgastante, principalmente do ponto de vista econômico. Aí, por outro lado, nós temos medidas democratas que não são boas, né, são medidas aí completamente equivocadas do ponto de vista econômico, que tendem a piorar ainda mais a situação, e você tem também os republicanos querendo voltar aí com questões de cortes de impostos, né? Coisa que foi feita lá atrás com o Donald Trump. É sempre uma coisa boa cortar impostos, não tenha dúvidas disso, mas isso pressiona o orçamento federal. O governo tem que dar um jeito de arcar com essa, entre muitas aspas, renúncia fiscal que ele faz. Então o pessoal já está projetando isso, uma dobra do déficit orçamentário dos Estados Unidos entre os anos de 2022 e 2023, e aí, claro que os economistas, os analistas dizem que deve ser feita uma avaliação séria da política federal daqui em diante, porque com esses números aí, cara, não dá para você ir a lugar nenhum. Isso aqui é totalmente inviável, mesmo para a maior economia do mundo, mesmo para o país que emite os dólares, né, a moeda mais forte do mundo. E aí o pessoal está quebrando a cabeça para tentar entender por que o déficit está tão alto esse ano, porque nunca foi visto nada assim, essa é a verdade, né? O pessoal aqui, falando inclusive aqui, um economista da época do Obama, que é professor de Harvard e tudo mais, falou o seguinte, que um salto tão grande assim no déficit, né, o dobro do valor do ano anterior, só foi visto em grandes crises aí, na época da Segunda Guerra Mundial, na crise de 2008, na pandemia do coronavírus e tudo mais. Então só durante catástrofes nacionais a dívida pública, a dívida federal, cresceu num patamar tão alto assim quanto que vai acontecer com o Joe Biden agora, né? Provavelmente a gente tem que assumir, entender que o governo Joe Biden é uma crise, é um colapso, né, uma catástrofe para os Estados Unidos, né? E esse Furman aqui segue dizendo que é ainda mais surpreendente ver esse tipo de aumento aí dos gastos estatais, dos déficits, numa economia com baixo desemprego e com uma economia com crescimento aí. Não tem aqui gastos emergenciais, conforme ele pontuou, porque os Estados Unidos têm seguros de desemprego também e tudo mais. Então, quando o desemprego está baixo, tipicamente o governo federal norte-americano gasta menos dinheiro com seguros, aí, com benefícios para pessoas desempregadas. Então, como que o desemprego está baixo, a economia está crescendo e a arrecadação estatal está caindo nesse período, né? Realmente é uma coisa assim difícil de entender. Aqui tem o crescimento da dívida pública dos Estados Unidos em relação aí ao PIB, né, em relação à riqueza, em relação à economia do país. Você pode ver que, de fato, de 2019 para 2020, a coisa subiu muito por conta da pandemia, né? Representou aí uma grande parte, um grande percentual do PIB, deu uma queda em 2021, mas ainda se manteve alta e voltou para os patamares em 2022, mais ou menos onde estava aí na faixa de 4% do PIB,
e agora vai saltar para 8% do PIB de um ano para o outro. Realmente é uma coisa assim assustadora, né? E de agosto de 2022 até julho deste ano, houve aí um gasto de 6,7 trilhões de dólares, com uma arrecadação, uma contrapartida em arrecadação de 4,5 trilhões de dólares, uma coisa absurda. Um aumento de 16% na despesa do ano anterior, né, em relação ao ano anterior, período anterior, e uma queda de 7% na receita. Isso aí é a receita para o fracasso, né? A fórmula para o fracasso definitivamente. Lembrando que o ano fiscal norte-americano termina em setembro, por isso que eles estão consultando aqui julho até agosto, porque já estão aí nas vésperas aí desse fechamento do ano fiscal norte-americano, e eles já têm mais ou menos os dados consolidados então por conta disso. Mas na prática, o que que isso representa, o que que isso significa para nós brasileiros, para todas as outras pessoas ao redor do mundo? Bem, uma série de problemas, né? Se você tem aí a questão da ruptura da economia norte-americana de alguma forma, de uma queda dessa economia norte-americana, você tem problemas em qualquer parte do mundo. Por outro lado, você tem empresas como os bancos que faliram lá, que precisaram de algum grau de resgate do governo norte-americano. E se isso acontecer novamente, de onde o governo vai tirar dinheiro para arcar com essas quebras, para evitar um colapso do sistema econômico norte-americano, se o governo já está tão endividado, não consegue aí bancar suas próprias contas e a dívida tem crescido tanto assim? De onde vai vir essa grana? Impressão de mais dólares? Provavelmente sim, e aí você já sabe o que acontece nessa história, a coisa se alastra pelo mundo todo, temos um problema inflacionário grande, e aí o governo norte-americano tem que dobrar a aposta, aumentar a taxa de juros para controlar isso. O que acontece? Fuga de dólares de outros países que ficam descapitalizados em moeda forte, uma grande tragédia, um grande problema, isso se o governo conseguir manter a economia estável, sendo que o próprio orçamento está degringolando dessa forma, né? Vamos ver quando os números do orçamento estiverem de fato fechados, o balanço fiscal do governo norte-americano for feito e divulgado para nós termos aí os dados reais oficiais, mas as previsões, ao que tudo indica aí, são pessimistas. Vamos ver Joe Biden dobrando o déficit, o rombo fiscal norte-americano em apenas um ano. E você achando que isso era coisa só do Lula e do Haddad, não é mesmo? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.